Shalom Lekulam. Vamos continuar estudando nosso Daf Yomi. O Daf Yomi de hoje é 11a, Yud Aleph, Amud Bet. Ou seja, capítulo 11, página A, lado A e lado B. Folha A e folha B. A gente aprendeu no Daf Yomi passado várias coisas, dentre elas o que termina justamente com a Gemara trazendo o ensinamento da Mishnah, que é justamente a posição que deve citar o Shema. E com isso trazem a questão do Mahloket, a discussão sobre os da casa de Shammai, ou seja, da Yeshivá de Shammai e os da Yeshivá de Hillel. A Yeshivá de Hillel dizia que o Shema deveria recitar-se de acordo com o que a pessoa quiser, ou seja, tanto em pé quanto sentado. Ou até mesmo deitado, mas tem que ter uma reclinação, não pode ser deitado, por exemplo, de bruço. Embora esse não é uma, de acordo com a Halá, esse não é a visão mais de kavod mitzvah, de honrar mitzvah, mas também é permitido. E também, e a opinião da Yeshivá, da casa de Shammai, dos de Shammai, que diz que deve citar de acordo com o que diz o Pasuk. O Pasuk diz o Veshobechai, então quer dizer que deve recitar-se indicando que vai dormir. Ou seja, recitar sentado, ou se for necessário, deitar-se, não, como falei, não de bruço. E com isso, a Gemara vai trazer detalhes e profundidade sobre isso. Então a Gemara, para quem nunca viu um trecho do Talmud, ela começa com o acróstico da palavra Gemara. Como é que é o acróstico da palavra Gemara? Gimel e Men. Men normal, tá? Não é Men sufit. E um tracinho. Bishlama Beit Hillel Ka Mefashir Mama Ihu Vetaima Dveit Shammai. E é condizente a opinião de Hillel, de Beit Hillel, que explica o seu próprio ensinamento, ou seja, e o embasamento de Beit Shammai, ou seja, todas as duas opiniões, elas têm sentido. Ele Beit Shammai ma memalo amri que Beit Hillel. Pois Beit Hillel explica que ao deitar-se e ao levantar-se, o Veshubechá, o Vekomerha, significa que o Shema deve ser citado na hora em que as pessoas se deitam e no horário em que as pessoas se levantam. E que quando estiveres andando pelo teu caminho, significa que a pessoa deve recitar o Shema do jeito que estiver. Ou seja, de acordo com a visão de Beit Hillel, quando o texto diz, o Veshubechá, o Vekomerha, está se referindo aos dois períodos do Shema. Shema matutino e Shema noturno. Shema noturno e Shema matutino. E quando estiveres andado pelo teu caminho, está dizendo o quê? De acordo com a visão de Beit Hillel, de acordo com a halahá de Beit Hillel, está dizendo o seguinte, olha, quando o Pasuk diz, quando estiverem andando pelo teu caminho, quer dizer que você pode fazer de qualquer posição. Mesmo se estiver andando pelo seu caminho. Mas, ok. Inken, Beit Shammai, Inken, Nemakara, Baboker uva erev. Mas, como explica Beit Hillel o trecho que fundamenta a opinião de Beit Hillel, Então, Inken nemakara baboker uva erev. Como ele explica esse trecho? Quando estiveres andando pelo teu caminho. Disseram-lhe os de Shammai, em defesa de seus argumentos. Se é assim, como diz Beit Hillel, o versículo deveria dizer de manhã e à noite. Baboker uva erev. Se isso está certo, então o Pasuk deveria dizer Baboker uva erev, e não o Veshubechá o Vekomerha. Não ao deitar-se ou levantar-se. Mai Veshubechá o Vekomerha. Estaria claro, então, que seria de Beit Hillel teria razão. Então, por que o texto da Torá está nos ensinando ao deitar-se e ao levantar-se, Veshubechá o Vekomerha? Bishat Shechivá Mamash. No horário em que as pessoas se deitam, a pessoa deve estar o Shema literalmente deitada. No horário em que se levantam
a pessoa deve literalmente estar de pé. Essa é a visão de Shammai, por causa desse trecho. Deixa eu ver rápido comer. O vishat kima mamash. O veit Shammai hai. O vletecha vaderech. E Beit Shammai, o que faz com que, quando estiveres andando pelo teu caminho, ou seja, qual que é a interpretação de Beit Shammai quando estiveres andando pelo teu caminho? Este versículo é necessário para eles de Beit Shammai para aprender uma série de leis. Então a Guemará vai trazer o seguinte, que, de acordo com esse passuk, podemos entender várias leis sobre o Shema. Como ensina Baraita, quando estiveres sentado em tua casa, este trecho, quando estiveres sentado em tua casa, vem excluir aqueles que estão ocupados com uma mitzvah. Ou seja, aquele que está em casa deve recitar o Shema, mas aquele que está ocupado com outra mitzvah está isento. E quando estiveres andando pelo teu caminho, vem excluir o noivo, que no seu dia de casamento está isento de recitar o Shema. A partir disso, disseram, aquele que desposa uma virgem está isento da mitzvah do Shema. Ou seja, porque ele está se preocupando com uma mitzvah. Então o homem não tem como cumprir duas mitzvot ao mesmo tempo. Ou ele faz uma, ou ele faz outra. Essa é a opinião, essa é a visão judaica. A partir disso disseram, aquele que desposa uma virgem está isento da mitzvah do Shema, e aquele que desposa uma viúva está obrigado a recitar. E a gente vê que Hillel não fala nada negativo sobre isso. E de fato é esse o pensamento. Daqui, quando o trecho diz, devemos recitar o Shema, que ao andares pelo teu caminho, ao andares pelo teu caminho, está nos ensinando, portanto, quando estiveres sentado em tua casa, está se referindo à questão de uma pessoa que está ocupada com uma mitzvah. E o trecho, quando estiver andando pelo teu caminho, exclui o noivo, né? Que no seu dia de casamento está isento para recitar a mitzvah, o Shema. Ou seja, o princípio é, quando alguém está preocupado com uma mitzvah, por exemplo, enterro, automaticamente ele está ligado a uma mitzvah, está se preocupado com uma mitzvah, então ele só vai cumprir aquela mitzvah. Não quer dizer que, então ele vai tentar recitar, mesmo assim ele vai tentar recitar o Shema. Não, é como se não tivesse obrigação. Não, eu não tenho obrigação porque eu estou ligado a uma mitzvah. Então, se eu estou ligado a uma mitzvah, mesmo se eu quiser recitar o Shema, praticamente não cumpra a mitzvah. Não cumpra a mitzvah, porque eu estou ligado a uma outra mitzvah. Assim como um noivo está ligado, está preocupado com a questão da mitzvah do seu casamento. Mesmo que ele recite o Shema, ele não cumpre a mitzvah do Shema. Mashma. Então, o que a Guemará então questiona? O que isso quer dizer? Como aprendemos que o trecho, quando estiveres andando pelo teu caminho, se refere ao noivo, que está isento de recitar o Shema. Amar, ou seja, agora a Guemará está querendo como assim? E quando estiveres andando pelo teu caminho, está se referindo ao noivo, né, que está isento do Shema. Amar Rav Papa, Kiderer Maderer Reshut Av Kol Reshut. Disse Rav Papa, pois o caminho, o que é o caminho? Algo facultativo, pois a pessoa não está obrigada a viajar. Do mesmo modo, sempre que a pessoa estiver ocupada com algo que é facultativo, deve citar o Shema. A partir daí, concluímos que o noivo que está ocupado com a mitzvah está isento de recitar o Shema. Como sabemos que não estamos tratando de uma caminhada em direção à mitzvah, este versículo nos está ensinando justamente o contrário, que mesmo ao ir cumprir uma outra mitzvah, nos diz o Eterno, que a pessoa deve recitar o Shema e não está isenta? Se assim fosse, o Eterno deveria escrever na Torá, ao sentar-se, ou seja, o vele beshevet, o velechet. Ou seja, ao sentar-se e ao caminhar. Né? Ao sentar e ao caminhar. O que nos ensina, o que está escrito, sentado em tua, que é literalmente a palavra bish techa, e andando pelo teu caminho, o veletecha. Né? O veletecha. Quando estiveres sentado, ocupado com tuas coisas, ou quando estejas em tuas andanças, estás obrigado a recitar. Mas, quando estás ocupado com uma mitzvah, que não é para ti, mas para Deus, está isento de recitar o Shema. Então a Guemará, ela vai ver que existe uma nuance no texto de ao sentar e ao caminhar.
Então, com isso, ela então traz a resposta, que é o seguinte: se você está caminhando, se você está com objetivo normal, não é uma mitzvah, é um objetivo secular, mundano, vamos dizer assim, você deve recitar o Shema. Mas se não, se você está cumprindo uma mitzvah, que é para Hashem, então você está isento de recitar o Shema. Ou seja, como se você estivesse recitando o Shema, mas na verdade você está cumprindo uma outra mitzvah. Ou seja, você não estaria transgredindo. Irachi aflukones et halmana nami. Se assim, até mesmo aquele que desposa uma viúva também está isento de recitar o Shema. Pois certamente também é uma mitzvah. Este que se casa com uma virgem está todo dia preocupado acerca de sua noite de núpcias. Então, por isso está isento. Então a Guemará ela vai trazer um caso, mas tá, ok. Mas e se ele casar com uma viúva? Ele está isento de recitar o Shema? No caso, aqui a Guemará então diz, olha, como ele está casando com uma moça, né, uma virgem, então ele está preocupado com as núpcias. Então, ele está isento de recitar o Shema. Este que se casa com uma viúva não tem essa preocupação e, portanto, está obrigado a recitar o Shema. Se a preocupação é um motivo para isentar uma pessoa da mitzvah do Shema, até mesmo aquele cujo navio afundou no mar está também isento de recitar o Shema. E se disser que é assim, que aquele que está angustiado e preocupado está isento desta mitzvah. Porque disse Amar Rabi Abba Bazavda Amarav. Disse Rav Ada Bazavda, que disse Rav: o enlutado está obrigado a cumprir todas as mitzvot que foram ditas na Torá, exceto a do Tefilin. Pois eis que o Tefilin foi chamado de esplendor. Esplendor. Como está dito, ata na cabeça o teu esplendor. E Ezequiel 24:17. E já que foi chamado de esplendor, não é condizente com a situação do enlutado. Deste ensinamento aprendemos que o enlutado, que certamente tem seus pensamentos voltados ao infortúnio que recém ocorreu, está obrigado a recitar o Shema. O que contradiz a ideia de que quem está preocupado está isento desta mitzvah. A Guemará então responde: lá, no caso do noivo, ele está preocupado em relação ao cumprimento de uma mitzvah. Aqui, no caso do dono do navio, a pessoa está preocupada com assuntos pessoais facultativos. Por exemplo, Maimonides vai trazer que a recitação do Shema, as pessoas que cuidam da administração da sinagoga, se elas estão ocupadas com essa mitzvah de administrar, de limpar, de arrumar a sinagoga, mesmo que chegar o horário, então ela não precisa parar o seu trabalho, porque ela está ocupada com uma mitzvah. Então, sempre quando você está preocupado com uma mitzvah, logo a outra mitzvah, vamos dizer assim, o seguinte, fica de lado, porque você está cumprindo uma mitzvah. Então você não está obrigado àquela mitzvah. O Veit Shammai, Havu Mibayei Lehu, Perat, Lishluchei Mitzvah. E Beit Shammai precisam deste trecho para aprender que fazemos uma exceção. Aqueles que foram enviados para cumprir uma mitzvah para outra pessoa. Shluchei, que é a palavra Shluchei Mitzvah. O Veit Hillel Anri Mimeila Shema Minadaflu Badere Namikarei. E os Beit Hillel disseram: destas palavras, transparece que mesmo que uma pessoa se encontre em seu caminho, também deve recitar o Shema. Dessas palavras, mesmo que uma pessoa se encontre em seu caminho, também deve recitar o Shema. Tanu Rabanan Beit Hillel Umrim Odin Vekorim. E ensinaram os sábios, os de Beit Hillel dizem: as pessoas podem colocar-se de pé e recitar o Shema, sentar-se e recitar, reclinar-se e recitar, andar pelo caminho e recitar, ocupar-se de suas atividades e recitar. E ocorreu certa vez que Rabi Ishmael e Rabi Elazar ben Azaria se encontravam juntos no mesmo lugar. Rabi Ishmael estava reclinado e Rabi Elazar ben Azaria estava de pé. E quando chegou o horário de recitar o Shema à noite, reclinou-se Rabi Elazar e levantou-se Rabi Ishmael. E disse-lhe Rabi Elazar ben Azaria e Rabi Ishmael: Ishmael, meu irmão, narrarei uma analogia que se assemelha ao que ocorreu aqui. Podemos comparar com um homem que é elogiado por sua barba comprida e bela. Ao ouvir que os outros dizem, ele responde: será de encontro aos que raspam. Ou seja, agora que tem sua barba elogiada, ele declara aquelas que louvavam que sua barba será raspada.
né? O Rashba estende essa analogia de maneira diferente, pois considera que o homem de barba responde que sua barba será assim comprida e bonita para desafiar e provocar aqueles que raspam a barba. E Rabi, de acordo com essa analogia, né, Elazar prossegue e diz, de modo semelhante a este homem, de barba você procedeu. Durante todo o tempo em que eu me encontrava de pé, você estava reclinado. Agora que me reclinei, você se levantou, perdão. E disse-lhe Rabi Ishmael, eu fiz de acordo com as palavras de Beit Hillel, e você fez de acordo com as palavras de Beit Shammai. E não apenas isso que justifica meu comportamento, mas poderia observar-te os discípulos a fixar a lei de forma indevida para as próximas gerações. Então ele fez de forma diferente, porque a halahá ainda não tinha sido determinada. O que quer dizer, e não é apenas isso, para que foi necessário outra justificativa por parte de Rabi Ishmael? Pois poderíamos dizer que Beit Hillel também aceitam que uma pessoa reclinada recite o Shema. Ou seja, Rabi Elazar estaria cumprindo de acordo com as duas opiniões. A de Beit Shammai e de Beit Hillel. Então pergunta, por que ele teve que levantar? Por isso, Rabi Ishmael deu a Rabi Elazar um segundo argumento. Estas palavras de Beit Hillel se referem a alguém que já estava reclinado, e de maneira que se encontra recita o Shema. Ou seja, de acordo com Hillel, você não precisaria, por exemplo, ter que levantar-se se você já está reclinado. Da mesma forma, se você estiver em pé, não precisa você se reclinar-se, né? Mas aqui, neste caso, uma vez que até o momento de citar o Shema você estava de pé, e na hora de citar você se reclinou, dirão todos. Isso nos demonstra que eles estão de acordo com o que diz Beit Shammai, e talvez nos vejam nossos discípulos e fixem de maneira equivocada a lei, o din, para as próximas gerações. Ensina Rav Yecheskel, faz de acordo com as palavras de Beit Shammai, fez a mitzvah. Fez de acordo com as palavras de Beit Shammai, fez a mitzvah. Fez de acordo com as palavras de Beit Hillel, fez a mitzvah. Ou seja, de acordo com Rav Yecheskel, se você cumpriu a mitzvah de Beit Shammai ou de Beit Hillel, independente, você cumpriu a mitzvah. Rav Yosef diz, fez como orienta Beit Shammai, não fez a mitzvah e não cumpriu nada. Ou seja, Rav Yosef diz que fez de acordo com Beit Shammai, mas ele não cumpriu. Né? Como a gente aprende em Sukkah 2.6. Aquele cuja cabeça é a maior parte do seu corpo se encontram dentro da Sukkah e sua mesa se encontra dentro da casa. Beit Shammai invalida, pois é comum que a pessoa se chegue à sua casa, se chegue à sua mesa, de modo que deixaria a Sukkah. E Beit Hillel consideram que está cumprindo a mitzvah de comer na Sukkah, uma vez que a maior parte do seu corpo e sua cabeça estão dentro da Sukkah. Disseram os de Beit Hillel aos de Beit Shammai. Certa vez foram os anciões de Beit Shammai e os anciões de Beit Hillel visitar o Rabi Yohanan ben Hachoranit durante a festa de Sukkot. O encontraram de modo que sua cabeça e a maior parte do seu corpo estavam na Sukkah, e sua mesa estava dentro de sua casa. E mesmo os anciões de Beit Shammai não lhe disseram nada. Disseram os de Beit Shammai, deste episódio vocês querem provar a opinião de vocês? Eis que este caso não ocorreu deste modo, pois os anciões de Beit Shammai, naquela ocasião, disseram a Rabi Yohanan ben Hachoranit, se é assim que você costuma fazer durante a festa de Sukkot, então você nunca em sua vida cumpriu a mitzvah de Sukkah. A partir disso, concluímos que uma vez que a lei segue uma das opiniões, aquele que faz de acordo com a outra opinião não cumpriu a mitzvah. Disse Rav Nachman bar Itzai, tem uma opinião ainda mais contundente. Aquele que faz, ou seja, recitou o Shema, de acordo com as palavras de Beit Shammai, é merecedor de pena de morte. Como nos ensina a Mishnah, no qual está tratando disso. Disse Rabi Tafon, eu estava em meu caminho e me reclinei para recitar o Shema, de acordo com as palavras de Beit Shammai, e me coloquei em perigo diante dos bandidos, que por lá estavam, e disseram-lhe, merecias ter comprometido tua vida por infringir as palavras de Beit Hillel. Então, aqui a gente vai ver alguns casos, né, nessa Guimará, que existem momentos que se você fazer de acordo com Beit Hillel ou com Beit Shammai, você cumpre mitzvah. Mas vai ter casos em que, no caso, seria, como diz os sábios, aquele que fez de acordo com Beit Shammai é merecedor de pena de morte. A gente aprende, de acordo com essa Mishnah de Rabi Tafon, que Rabi Tafon
ele era de Beit Hillel. Ele era um Talmid de Beit Hillel. Então, como ele era um Talmid de Beit Hillel, então ele tem que seguir a Halahá de Beit Hillel. Então, nesse caso, como ele seguiu a visão de Beit Shammai, ele é merecedor de pena de morte. É importante notar aqui que, de acordo com a visão judaica, aqui é o momento em que a Halahá ainda não foi estabelecida. Pós destruição do Beit HaMikdash, em Avnei, eles decretaram que a Halahá seria, na maioria dos casos, tem 4, se não me engano, 4 casos que não segue essa regra, mas na maioria dos casos faz-se de acordo com o Beit Hillel. Então, ou seja, entendendo esse ponto, aquele que faz agora hoje, com a Halahá já estipulada, faz de acordo com a palavra de Beit Shammai e não cumpre mitzvah, porque a Halahá já foi determinada com Beit Hillel. Então faz-se do jeito que você sentir, né, confortável, seja sentado, levantado, deitado, lembrando não de bruço, e assim vai. Mishnah. Bashcha mevareh, shetayim lefaneha ve'achat leacharecha. Então a Mishnah, a Gemara vai trazer agora uma outra Mishnah, ainda no primeiro capítulo dessa Mishnah, que é: pela manhã deve recitar 2 bênçãos antes do Shema, e uma bênção após o Shema, que é a bênção de Gal Israel. E de noite deve recitar 2 bênçãos antes do Shema, e 2 bênçãos após o Shema. Uma bênção comprida e outra curta. Né? No lugar onde os sábios disseram que se deve ser comprida, não está permitido encurtá-la. Onde disseram que a bênção deve ser curta, não está permitido prolongá-la. Onde disseram que deve finalizar com uma outra bênção, ou seja, com Baruch, Baruch Atah Hashem, como Kiddush, Havdalah, não está permitido deixar de finalizar. Onde disseram que não deve finalizar com uma outra bênção, ou seja, com Baruch no final, porque muitas vezes vai começar com Baruch e termina com Baruch, né? Baruch Atah Hashem, Baruch Atah no começo, Baruch Atah Hashem no final, não deve se tirar. Então, o que os Rahamim disseram que é para ser longa, a bênção deve ser longa, não pode ser curta, e aí sim vai. Então a Gemara vai trazer comentário. Mãe Nevareh, Amar Rabi Yaakov, Amar Rabi Oshaya. O que se abençoa? Quais são as 2 bênçãos que se devem ser ditas antes do Shema da manhã? Disse Rabi Yaakov, que disse Rabi Oshaya. Agora no Amud Bet, ou seja, página, quer dizer, lado B, 11b. Rabi Yaakov, em nome de Rabi Oshaya, disse que a primeira bênção deve ser dita antes de citar o Shema pela manhã Yotze uvore roche, ou se shalom uvore et hakol, que forma a luz e cria a escuridão, e que faz paz e cria tudo. Recomendo que os ahins, se tiverem seu sidu, acompanhem pelo sidu. É melhor que diga Yotze uvore nogah. Então a Gemara vai trazer um comentário. Olha, em vez de falar sobre cria e escuridão, que faz paz e cria tudo, ou seja, Yotze uvore roche, que é noite, ou seja, shalom uvore etakol, melhor dizer, Yotze uvore nogah, que formas a luz e cria o crepúsculo, nogah. Deste modo, utilizaríamos um eufemismo para não mencionar a escuridão. Então, os Amoraim dizem: da maneira como está escrito o Pasuk, dizemos a Brahá, pois esta Brahá tem como base no Pasuk Yeshayahu 45:7. Yotze uvore roche, ou seja, shalom uvore ra. Forma a luz e cria as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Essa bênção que a gente faz, a primeira bênção, está baseada em Isaías 45:7. Então deveríamos dizer o Shalom uvore ra. Então a Gemara está dizendo, olha, ok, se essa bênção está inspirada em Yeshayahu, Isaías 45:7, então em vez de falar o Shalom, quer dizer, Yotze uvore roche, o Shalom uvore etakol, então a gente diga Yotze uvore roche, o Shalom uvare ra. Forma a luz e cria as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Por que está diferente? Então deveríamos dizer deveríamos então dizer o Shalom uvore ra. Se devemos recitar de modo como está escrito no Pasuk, ou seja, deveríamos então semelhar-se de acordo com Yeshayahu 45:7. Mas neste caso está escrito mal, e recitamos tudo.
modificando a linguagem, utilizando tudo como eufemismo para o mal. Aqui também deveríamos dizer crepúsculo. Ela amarava kedei lehazki midat yom balayla umidat layla bayom bishlama midat layla hayom. Mas disse Rava para mencionar o atributo do dia e da noite, o atributo da noite durante o dia. Ou seja, as bênçãos citadas antes do Shema fazem menção ao dia e à noite, tanto em Sharit como em Arvit, como dizem Yotze o Uvore Roche, que formas a luz, alusão ao dia, Uvore Roche, que faz a escuridão, que tem ali, que cria formas a luz, que é a alusão ao dia, e que cria a escuridão, a alusão à noite, demonstrando que a primeira bênção antes do chamado amanhã menciona a noite, mas a bênção que precede o chamado à noite, como é mencionado o atributo de dia. Ou seja, na bênção, né, dos luzeiros, tem a menção do dia. Então, menciona amanhã, menciona a noite, mas a bênção que precede o chamado à noite, como é mencionado o atributo do dia. Disse Abaye, está escrito. Na primeira bênção que precede o chamado noturno está escrito Golel o mpene roche vechoche mpene o. Faz desaparecer a luz, alusão ao dia, diante da escuridão, alusão à noite. E a escuridão diante da luz. Portanto, as bênçãos que precedem o Shema fazem alusão ao dia e à noite. Não devemos trocar as palavras escuridão, que se refere à noite, pela palavra crepúsculo. Veida Maihi, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ahava Rabba, Vehen Ori, Lei Rabi Elazar, Lei Rabi Pedata Bere. E a outra bênção, qual é? Disse Rav Yehuda, que disse Shmuel. A segunda bênção é Ahava Rabba, ou Ahava Tolam. E assim orientou Rabi Elazar a Rabi Pedat, seu filho. A segunda brahá a ser citada é Ahava Rabba, ou Ahavat Olam. Assim também ensina a Baraita. Não se deve dizer Ahavat Olam, mas Ahavat Rabá. E os sábios dizem Ahavat Olam. E assim está escrito, e assim é dito. E com amor eterno, Ahavat Olam te amei. Portanto, com benignidade te atraí. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Hishkin Lishnot Ad Shelo Kara Kiryat Shema. Disse Rav Yehuda, que disse Shmuel, a pessoa que se levantou para estudar a Torá antes de citar o Shema, deve citar a bênção apropriada para o estudo, após citar o Shema. Não deve recitar a bênção para o estudo, pois já isentou-se de dizer a bênção por haver dito a bênção de Ahavarabá. O que isso significa, gente? Que existe no nosso serviço, quando a gente acorda, a gente tem duas bênçãos, que são chamadas Birkot HaTorá, bênção da Torá. A gente faz uma bênção que maior e depois Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Asher barabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Baruch Hashem Elokeinu melech haolam Asher barabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch Hashem noten haTorá. E depois disso a gente faz vai da B, Adon Hashem El Moshe Lemo, enfim. Então, de acordo com essa Gemara, se você não conseguiu fazer essas bênçãos antes do estudo da Torá, para preparar o seu corpo para o dia todo estudar a Torá, que essas bênçãos são o que te prepara para que todas as palavras saiam boas da Torá, quando você fizer o Shema e você chegar na parte Ahavarabá, como ela vai ter menção do estudo da Torá, que seja agradável as palavras do estudo da Torá, se você não fez essa parte, que são as Birkot HaTorá, no Shema, se você fizer a segunda bênção, tensionando que as palavras da Torá sejam agradáveis ao Eterno, você não precisará fazer, por exemplo, essas bênçãos, de Birkot HaTorá. Amar Rav Huna, Lemikra. Lemikat seria levarer, o Lemidrash. Disse Rav Huna, para estudar as escrituras, ou seja, o Mikra, o texto bíblico, a pessoa deve ainda recitar a bênção sobre o estudo da Torá. Mas, para estudar o Midrash, não deve recitar a bênção. E Rabi Elazar disse, para estudar as escrituras ou Midrash, deve ainda recitar uma bênção. Para estudar a Mishnah, não deve recitar. Para estudar a Mishnah, não deve recitar a bênção. E Rabi Yohanan disse, até mesmo para a Mishnah, a pessoa deve também recitar a bênção, ou seja, Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher barabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, Baruch Hashem noten haTorá. Essa é a bênção. E depois a bênção que termina.
A pessoa deve também recitar, mas para estudar o Talmud, ou seja, Guemará, não deve recitar. E Rava diz, até mesmo para estudar o Talmud, a pessoa deve voltar e dizer a bênção. Pois disse Rav Hia ba Ashi. Muitas vezes compareci diante do Rav para estudar os capítulos do livro da casa de Rav. Ele se levantava, abria as mãos, recitava Brahá e ensinava um Passuk. Um Perik, um capítulo. Este episódio vem reforçar a ideia de Rava que disse que mesmo para o estudo da Guimarães é necessário para recitar a bênção da Torá. E segundo Urashi, é necessário fazer essa bênção sobre o estudo da Guimarães. Se dá, pois este é o estudo fundamental, a partir do qual concluímos a lei. E Bezrat Hashem, vamos colocar também essa bênção para o estudo da Guimarães. E o que se recita? Que bênção deve ser dita antes do estudo da Torá? Disse Rav Yehudá, que disse a Shmuel, que nos santificou com seus preceitos, Barev Na'ashan Elokeinu Eite de Vetoraterra Bevino Uvefiot Amechabet Israel Vinire Anarno Vetse Vetsae Amechabet Israel Kulan Yodesh Mech Veoshkei Toraterra Baru Atashan Hamilamet Torah Leamo Israel. Essa é a bênção que a gente tem no Sidur de Birkot HaTorah. Rav Yehudá, que disse Shmuel, que nos santificou com seus preceitos e nos ordenou que nos ocupássemos das palavras da Torá. E Rabi Yohanan concluía a bênção com as palavras. Rogamos com as palavras, rogamos-te, eterno nosso Deus, tornar agradáveis as palavras da tua boca, as palavras da tua Torá em nossa boca e na do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes e descendências do teu povo, a casa de Israel, conhecedores de teu nome, estudantes da Torá. Baru atah Hashem. Eu estou falando da Hashem, mas na verdade aqui o termo Ador-Nai. Que ensina a Torá ao seu povo de Israel. E é assim que está no nosso Sidur. Rav Hanuna diz, quem nos escolheste dentre todos os povos nos deste a Torá. Baru atah, que nos deste a Torá. Disse Rav Hanuna, esta é a mais elevada das bênçãos, portanto devemos recitar todos os trechos, conforme as várias ideias. Urashi explica que esta bênção é considerada por Rav Hanuna a mais elevada, pois contém 3 aspectos: agradecimento a Deus, o louvor à Torá e o povo de Israel. Então essa é a bênção que deve ser feita, antes, por exemplo, do estudo da Mishnah, antes do estudo do Talmud, que está em qualquer sidur. Tena hatan amalahen hamemune barichu beracha achat. Lá ensinam, disse-lhes o Memune, aos Kohanim que estavam realizando o serviço do templo. Recitem uma bênção. E eles recitaram uma bênção e leram os 10 mandamentos. E leram as 10 palavras. E recitaram os 3 parágrafos do Shema. Shema, literalmente o primeiro Passuk, daí Baruch Shem Kevod, o primeiro trecho, e depois disso o Verhayai Shamoa, que é o Devarim 11, e Vayomé, que é números, 15. E abençoavam o povo com as 3 bênçãos. Emet Ve'atziv, a bênção que é recitada após o Shema, a bênção pelo serviço do templo, a bênção dos Kohanim. E quando era Shabat, acrescentava uma bênção em turno que deixava o serviço, pois no Shabat havia uma troca de turnos, de modo que o grupo que os Kohanim que estavam servindo no templo saía e entrava um novo grupo. Então, aqui aprendemos que, por exemplo, os Kohanim do templo recitavam, por exemplo, os 10 pronunciamentos, as 10 palavras. Mai Berachá, interessante só esse ponto aqui, que daqui que a gente aprende, por exemplo, trazendo o ensinamento da Brit Hadashah, daqui, por exemplo, aprendemos que Mashir falou 3 vezes, por exemplo, a questão do Shema. Ele menciona o Shema, primeiro trecho, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ele menciona outro trecho, somente Ve'haftai et Hashem Elokecha bechol levavecha ubechol meodecha, ou seja, amarás o eterno teu Deus, sem o Shema, sem a primeira parte. Aprendemos também de outra parte que Mashir também falou sobre o Shema, só que a parte litúrgica, quando ele diz, quando aquela pessoa, o rico pergunta, o que eu tenho que cumprir as mitzvot, ele fala, não matarás, não isso. Ou seja, mencionou algumas partes das 10 palavras. Daqui a gente aprende que Mashir ele mencionou 3 vezes, 2 de forma direta e uma de forma indireta, que era a parte do serviço, no caso das bênçãos, antes
do Shema. O que é uma bênção? Uma bênção se referia ao Memunê quando disse que deveriam recitar uma bênção antes do Shema. Pois eis que Rabi Abba e Rabi Yosef ben Bar Abba foram a um certo lugar encontrar um sábio e perguntaram: o que é uma bênção? O que é uma brahá? Não estava em suas mãos, ou seja, não sabia a resposta. E foram perguntar a Rav Matena e não estava em suas mãos, não tinha uma resposta. Foram perguntar a Rav Yudá e disse: assim disse Shmuel, esta é uma brahá, que era recitada no templo antes do Shema. Era a Havá Rabá. Mas Rabi Zerika tinha uma resposta diferente. Disse Rabi Zerika, que disse Rabi Ami, que disse Rabi Shimon ben Akish, uma bênção se refere a Yotzer Or, que formas a luz. Quando veio Rav Yitzhak bar Yosef na terra de Israel, disse: isto que disse Rabi Zerika, que ouviu de Rabi Shimon ben Akish. Não foi dito explicitamente por Rabi Shimon, mas foi especialmente através do contexto que ele disse. Pois disse Rabi Zerika, que disse Rabi Shimon ben Akish. Isto é, o fato de que diziam a bênção no templo vem nos dizer as bênçãos do Shema, não se obstruem entre si. Ou seja, poderíamos pensar que, como as duas bênçãos são parte de uma unidade, uma única mitzvah, se uma pessoa deixou de dizer uma bênção, não cumpriu nada. A falta em uma bênção obstrui outra bênção. Rabi Shimon nos ensina a partir deste caso que não é assim. Se eu não recitar uma bênção, não vai me obstruir de fazer outra bênção. Se uma pessoa recitou somente uma das duas bênçãos, cumpriu a mitzvah de dizer aquela bênção, mesmo que não disse a outra. Rabi Zeri, é interessante esse ponto, que quando a gente faz o chamado quando a gente vai dormir, nas orações antes de dormir, a gente vai ter somente uma bênção, que é do chamado à noite, né? Que a gente vai ter o Shema reduzido, e a gente vai ter mais pra frente o que? Hashkiveinu. Hashkiveinu é uma bênção do Shema. Então só temos uma, não temos a Havarabá, a Havatolan, não temos a bênção dos luzeiros, mas somente acho que vem. Então, Rabi Zerika concluiu a partir desse ensinamento de Rabi Shimon ben Akish que a bênção dita no templo era Yotzer O. Pelo que disse Rabi Shimon, seria consistente dizermos que recitaram Yotzer O, pois aprendemos que as bênçãos não se obstruem mutuamente, já que não disseram a Havarabá. Caso não dizer uma das bênçãos fosse um empecilho para que a outra possuísse valor, eles teriam que recitar também a Havarabá, né? Então, o resumo que a gente teve dessa página, o Rav Huna diz: para o texto bíblico, de acordo com as opiniões de como você deve fazer essa bênção do estudo da Torá, Rav Huna diz: para o texto bíblico recita bênção, e para o Midrash não recita bênção, né? Que é essa que a gente viu, né? Rabi Elazar, para o texto bíblico, a opinião dele, de acordo com Rabi Elazar, para o texto bíblico e para o Midrash recita bênção, para Mishnah não recita. Rabi Yohanan tem uma opinião de que para o texto bíblico, para o Midrash, para Mishnah recita bênção, para o Talmud não recita. E Rava diz, é da opinião, em todos os casos para o texto bíblico, Midrash, Mishnah e Talmud recita bênção. Importante você que está participando aqui com as aulas, que, embora eu diga, a gente está lendo aqui, aprendendo as visões da Halahá, não tente já conseguir saber ou querer saber qual que é a visão halárrica. Como eu falei aqui, Beit Hillel diz que você pode recitar de acordo com o que você quiser. Beit Shammai diz que você deve recitar de acordo com o Shema de Veshu Bechal Kumerha. Lógico que vai existir muitos casos que você já vai conseguir saber. Por exemplo, Beit Hillel, na maioria dos casos, salvo se não me engano, quatro exceções, você pode recitar o Shema, você deve recitar o Shema, na verdade, de acordo com Hillel. Mas no tempo aqui do Talmud, até a conclusão, muitos casos, eles ainda vão estar debatendo aqui, né, vão estar debatendo. Em muitos casos vão trazer a halahá, em outros não vai se trazer o posicionamento, ou seja, se de fato é X ou Y. E é importante esse ponto, para você não tentar, não, então eu vou seguir, eu fico confuso. Importante aqui, Talmud não é um código de leis, faça isso e faça aquilo. Aqui vai ser
o que está por trás do código de leis, ou seja, o que está por trás do Shulchan Aruch. Então, o que está por trás do Shulchan Aruch, que vai ter a decisão. Então, se você quer saber a decisão sobre o que a gente falou aqui, pegue o Shulchan Aruch, pegue o Maimonides, pegue os poskim, aqueles que legislam, então você vai saber a halá. Aqui a gente está vendo o que está antes do Shulchan Aruch, porque os Rachamim não receberam direto um Shulchan Aruch. Eles tiveram que debater sobre isso. Em muitos casos vai ter a halá, em outros casos não vai ter. Em outros casos ainda nem foi estipulado, somente depois de Avinê, né? Como por exemplo no caso de Beit Hillel e Shammai, em muitos casos somente depois, né, da reunião em Avinê. E é isso, terminamos aqui, aprendemos muitas coisas. Amanhã, Bezrat Hashem, vamos continuar no nosso Daf Yomi, Yud, Bet, Amud Aleph, Amud Bet, ou seja, 12A, 12B. Espero que tenham gostado dessa aula, desse Daf Yomi, né? E que Hashem abençoe cada um de nós. Vou trazer aqui um comentário. O Shulchan Aruch estabelece o Orach Chaim, ou seja, no Orach Chaim 47.2, a pessoa deve recitar a bênção da Torá, tanto para as escrituras quanto para o estudo da Mishnah ou para o estudo da Gemara. Ou seja, de acordo com o Shulchan Aruch, Rava está com a halahá. Lógico, importante sempre a gente tentar entender a visão halárrica e o pensamento, o raciocínio, né? Como dizem umas Gimarot anteriores, né? Que a gente viu qual que é a recompensa para aquele que busca estudar halahá, para aquele que busca, que acompanha, né, o estudo de halahá. Justamente você ficar ali penando para saber qual que é a visão analítica halárrica, né? E com isso o Talmud vai te dar uma visão que justamente é você questionar o porquê está escrito X e não está escrito Y. Por que tem letra, está escrito X, por que tem letra e não está escrito Y. Daqui, por exemplo, a gente aprendeu que o Shema, por exemplo, na questão de Bet Shammai, que está com a halahá, que é o seguinte, na questão da recitação do Shema. Quando o texto está dizendo, né, por exemplo, ao sentares e caminhar, o que está significando, de acordo com o que a gente viu nessas duas páginas, né? Na verdade, nessa página, né? 11a e 11b. É porque se uma pessoa ela está querendo cumprir uma mitzvah, por exemplo, no caso de um noivo, casar com uma virgem, ou por exemplo, uma outra pessoa que está andando pelo caminho, no caso, no sentido de cumprir uma mitzvah, ou seja, está ocupada para cumprir uma mitzvah, então ela não precisa estar o Shema. E ela não vai estar transgredindo, e mesmo se ela está o Shema, ela também não vai estar cumprindo, porque ela não está obrigada. Se eu não estou obrigado, por exemplo, a mitzvah de enlutamento, se eu não cumpro, ou se eu cumpro, não faz diferença. Então, por exemplo, voltando ao caso que a gente viu no começo da Guimará, quando os filhos de Rabban Gamliel, os filhos de Rabban Gamliel, eles perguntaram, devemos recitar o Shema, porque estávamos num casamento, cumprindo uma mitzvah de casamento, devemos recitar o Shema? Ainda dá tempo? Se não, o que isso significa? Por que eles perguntaram? Porque se tiver tempo, você cumprir mais uma mitzvah, vai ter duplo mérito, Baruch Hashem. Se não tiver tempo, se realmente passou, então não fique com medo, nossa, eu transgredi Torá, eu não recitei o Shema, porque a mitzvah, no caso, por exemplo, de você honrar, alegrar os noivos, substitui o Shema. No caso ali. No caso não foi o dos discípulos, dos filhos de Rabban Gamliel, ainda tinha como recitar o Shema. Mas se chegasse já na hora e não pudesse, né, passasse a aurora e não pudesse, eles não teriam transgredido, porque a mitzvah de alegrar o noivo e a noiva já teria substituído, né? Então isso é um importante ensinamento que a Guimarães está nos ensinando, né? De acordo com esse o psaque, a decisão, porque nem Beit Hillel foi contra essa questão, né? Nem os rabinos falaram algo, não tem mahloket, não tem discussão sobre isso. Se alguém está cumprindo uma mitzvah, cumpra aquela mitzvah, né? Porque às vezes a pessoa às vezes não tem muito conhecimento, ok, eu tenho que enterrar o morto, né? Sabido que se a gente for enterrar uma pessoa que morreu, né, até a gente enterrar, por exemplo, uma pessoa, a gente está em estado de, agora não me recordo o nome em hebraico, mas é um estado de muito forte de luto. Então, nesse ponto, a pessoa que está nesse nível muito forte de luto, ela não recita o Shema.
Né? Alguém que talvez não tenha um conhecimento pode pensar, não, eu tenho que recitar o Shema, senão transgredir. Não, como você está envolvido em uma mitzvah, você não está transgredindo. E mesmo se você recitar o Shema, você não está cumprindo a mitzvah do Shema, porque você já está cumprindo uma outra mitzvah. Né? Então, estudar o Talmud é estudar judaísmo. Né? E é estudar como os rabinos estudam, e aqui a gente vê a profundidade da Torá. Né? Cada palavra não está ali, né? não está ali à toa, como a gente viu, né? No deitar e o levantar. Poderia ter sido escrito de outra forma, mas foi escrito Veshobechal Vekomer justamente para nos ensinar que se alguém estiver cumprindo uma mitzvah, né? Querendo cumprir uma mitzvah, aquilo substitui a mitzvah do Shema. Né? Então é isso, espero que tenham gostado. Terminamos o nosso Yud Aleph e Yud Bet. Bezrat Hashem, falta pouco para a gente terminar o primeiro capítulo, chamado de Mei Matai, né? Desde quando? E vamos continuar Bezrat Hashem até chegar a todo o fim de todos os tratados e continuar, rever e rever. Fique conosco. Se gostou do nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva, comente o que você achou. E eu agradeço do fundo do meu coração por ter ficado até aqui aprendendo a nossa Sagrada Torá. A visão, o Talmud, os Rachamim vão dizer que a Torá é o mar. E o Talmud é aquele que decide ficar em mergulhar. Ou seja, é muito mais do que você somente vê superficialmente. Tá escrito o Vekomer, o Veshobechal Vekomer, ou seja, ao deitar, a levantar. Ok, tudo bem. Então essa pessoa que não está nessa perspectiva da Guemará, está vendo o mar, né, na sua superfície. A Guemará é aquele que vai e entra. Tá, mas por que está escrito Veshobechal Vekomer? Poderia estar escrito de outra forma. Por que a bênção de Yotze-O, a bênção Yotze-O é antes de Ahavarabá? Né? A gente aprende também, por exemplo, por que o texto diz, né? O texto diz que cria a noite. Né? A gente vai aprender também, porque existia também na época dos Amoraim, que muita gente dizia que o Eterno, ele criou somente a luz, e não a escuridão. Por isso colocou também a relação Yotze-O Uvore Roche. Roche, escuridão. Né? A gente também aqui, a Guemará não falou, mas era um conceito comum, bem entendido pelos rabinos e até os judeus de hoje, que as bênçãos antes e depois do Shema, ditos na Mishnah, que a Guemará trouxe, né? Elas foram orações que foram criadas no tempo de Esdra e a Grande Assembleia, ou seja, Esdras e os 120 homens da Grande Assembleia. Aqui a gente não viu também, mas no Shema os Rahamim vai ter essas discussões, né, sobre o modo de proceder e tal, mas é interessante ressaltar que, de acordo com a visão, né, judaica, o que é deoraita, o que é da Torá, para você cumprir a mitzvah, é o primeiro passuk. O primeiro passuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, né, é deoraita. Em diante, né, ou seja, o primeiro trecho, Haftai Hashem Elokecha, V'Hayayin Shamoa, né, Vayome Hashem El Moshe Lemo, Daber Bnei Israel, esses 3 trechos do Shema é de Rabanan, rabínicos. Da mesma forma, a benção de Yotze-O e Ahavarabá, Ahavatolan, e também o Gaal e Israel, né, a benção de Geulah, e também as 2 bênçãos depois do Shema da noite, né, e as 2 bênçãos antes do Shema da noite são de Rabanan. Né, o que é deoraita, a maioria dos posquim vão dizer que o que é deoraita, o que é da Torá, é o primeiro passuk do Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Né? Isso que tem que ter Kavaná. Né? É por isso que os Rachamim vão dizer que você poderia, por exemplo, fazer o Shema, né, andando pelo seu caminho. Maimonides vai dizer que o primeiro passuk, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele tem que fazer parado. E você pode fazer então depois, andando, recitando o Shema. Ou seja, V'Hayai, Shamot, Shemot, Mitzotai, ou seja, todos os 3 trechos você pode fazer. E ele conclui, ele também traz que se você não recitou com Kavaná os 3 trechos, você cumpriu a obrigação se você recitou o primeiro trecho. Porque aprendemos que mitzvah só é mitzvah
né? Ou seja, você só cumpriu a mitzvah se você colocou Kavaná. E Maimonides vai dizer que o primeiro trecho é o suficiente. Se você recitar com Kavaná, mesmo que você não recite os 3 trechos posteriores, né, os 3 parágrafos posteriores com Kavaná, se você recitou o primeiro trecho com Kavaná, você cumpriu a obrigação. Por quê? Porque a mitzvah exige Kavaná, exige intenção. Ou seja, somente o primeiro passo, que seria Deoraita. Né? Então, logicamente, a gente ainda vai continuar aqui o debate, ainda tem muito a que ser dito, né? Muitos debates ainda sobre a questão da pronúncia, e espero que tenham gostado desse estilo. Que fiquem com a Shalom, shalom.